Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Vamos dar continuidade ao nosso ES de Tomo Único, hoje estudando sobre a aplicação do magnetismo humano. Vamos compreender as formas de aplicação desse magnetismo nas casas espíritas. Como é que se dá essa aplicação? Nós conhecemos essa atividade como o passe ou a fluidoterapia. Então, se você já se beneficiou dessa tarefa e tem interesse de saber como ela acontece, você está convidado para participar da nossa aula. E eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Então, vamos aprender? Olá, meus queridos amigos, sempre muito bom estar aqui com vocês novamente no nosso ES de Tomo Único. Hoje você já sabe, estudando sobre o magnetismo humano. Qual o objetivo, então, específico do nosso estudo de hoje? Vamos identificar as principais formas de aplicação do magnetismo humano espiritual na casa espírita. Vamos ver que não existe uma única forma para que esse magnetismo seja transferido, doado de uma pessoa para outra. E vamos explicar como o magnetismo espiritual é utilizado na casa espírita. Nós já sabemos da força, da importância dos fluidos, já estudamos sobre isso nas aulas anteriores, já vimos sobre perispírito, sobre criações magnéticas, fluídicas, magnetismo, já entendemos, já sabemos o que é. Então vamos compreender mais detalhadamente como se dá, como ele é utilizado nas casas espíritas. Então vejam bem, variados são os efeitos da ação fluídica sobre os doentes. Não significa dizer que todas as pessoas vão absorver esses fluidos da mesma maneira e que os efeitos causados no organismo do enfermo serão idênticos. Isso muda em função do magnetizador, no caso de quem aplica, do médium, nesse caso, do médium de cura ou do magnetizador, nós já sabemos que são coisas diferentes. Isso depende do merecimento daquele que recebe, das necessidades kármicas daquele que recebe os fluidos. Isso depende da saúde física e espiritual do médium passista. Então, é claro que os efeitos serão diferentes conforme todos esses critérios, todas essas variáveis. Deixa eu explicar uma coisa para vocês logo nesse primeiro slide. Nessa aula de hoje, nós vamos trazer uma ideia geral, obviamente, da aplicação do magnetismo humano, conhecido muito comumente como passe, fluidoterapia nas casas espíritas. Mas, se você deseja aprofundar o conhecimento nesse estudo, saber mais como se dá essa tarefa, nós temos no nosso canal um curso de passe, na playlist chamada Rosas da Fluidoterapia. Lá nós trazemos 9 aulas fazendo um curso de passe. É um curso de passe realmente para que ao terminar esse curso você tenha condições de ser um trabalhador da fluidoterapia. Então, se você gostaria de saber mais, não fique só nessa aula, porque com essa aula você não pode trabalhar como um médium passista, um trabalhador dessa atividade, mas fazendo o Rosas da Fluidoterapia, sim, tá? Então vejam lá, nós vamos ver os resultados e os efeitos do passe de forma detalhada e vocês vão ver que existem variáveis inúmeras que interferem nesses resultados. Pode ser lenta e requer tratamento prolongado. Sim, nem todas as dificuldades e as enfermidades podem ser rapidamente resolvidas pelo recebimento do magnetismo humano. Como eu disse, há variáveis que interferem nesse processo. Umas precisam de mais tempo para serem aliviadas, outras, mesmo com o tempo, elas não vão deixar de existir na vida da criatura por uma necessidade kármica dela. Então, para uns, quando são enfermidades decorrentes de fluidos ambientais, que são, na verdade, decorrências de assimilações
do ambiente ainda um pouco perniciosas, o efeito da aplicação do magnetismo humano é mais rápido. Por quê? Porque não há muita concentração de moléculas, na verdade, células deletérias naquele organismo. Então, o efeito é mais rápido, quase que imediato. Em outras situações é mais lento. Então, tudo isso também vai variar. Outras vezes é rápida, como uma corrente fluídica. Exemplos. Evelyn, me dá exemplos. Gente, imaginem aqui Jesus. Estou colocando lá no máximo para vocês entenderem. Jesus não curava de forma rápida, como uma corrente magnética? Aqui, a partir do momento que as pessoas tocavam no mestre, olhavam para o mestre, recebiam dele esse magnetismo que ele transferia, não há dúvidas, não era rápido, as pessoas imediatamente se curavam? Percebem? Isso é rápido. Claro que. Evelyn, o que condiciona, o que faz que aconteça dessa forma? Pureza dos fluidos doados, merecimento de quem recebe, fé, confiança de quem recebe. Claro que os fluidos de Jesus eram fluidos perfeitos, diferente dos nossos fluidos. Então, para que nós alcancemos a condição de cura do mestre, precisamos primeiro nos moralizar. Então, ela pode ser lenta, como ela pode ser rápida. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas por meio da imposição das mãos ou por ato de vontade. Claro que é mais rara porque decorre de maturidade e evolução espiritual. Jesus, ele curava, ele não precisava nem tocar nas pessoas. Lembram da mulher que estava com hemorragia, que estavam com o sangue que realmente não parava ali de descer do seu organismo, que ela simplesmente tocou nas vestes do mestre e o magnetismo dele foi transferido e ela já se curou? Ele ali não teve nenhum ato voluntário da vontade dele, porque ele nem percebeu, ele só percebeu depois que ele disse: quem me tocou? Então percebem? Quando Jesus era pequenininho, de colo, ele já operou curas. Várias pessoas foram curadas só de estarem perto do mestre, tá? Então nós percebemos que em algumas situações há necessidade de imposição das mãos, a vontade direta do magnetizador, e outras vezes isso é de forma natural e espontânea. Entre os dois polos extremos há infinitas matizes, que é o caso que nós vivenciamos aqui. São variações do magnetismo e só se diferem pela intensidade e rapidez da ação. Uns têm um magnetismo, uma potência maior e outros menor. Uns têm mais magnetismo para serem doados e magnetismo que eu digo com efeito curador, tá? Outros têm menos. Outros têm mais, proporcionam uma rapidez de melhora mais lenta, mais demorada. A rapidez não é tão eficiente como a de Jesus, não vai ser. Tudo isso depende também, como eu disse, de quem aplica e de quem recebe. Mas o princípio é sempre o mesmo, o fluido a desempenhar papel de agente terapêutico. Que fluido é esse? Fluido vital. É o fluido vital que nós doamos. Quando nós estudamos sobre princípio vital, dentro do conteúdo do ERG, nós não vimos que ele pode ser doado? Agora, vale ressaltar que quando nós estamos trabalhando a área da fluidoterapia, nós não doamos só fluido vital. Nós doamos dois tipos de fluido. O fluido vital, que é essencialmente material e que depende da nossa saúde orgânica. Então, quanto mais saudável eu estiver, mais os meus fluidos são salutares. Mas eu dou também os fluidos espirituais, que têm relação direta com a minha moralidade, com a minha evolução. Então, quanto mais evoluída é a criatura, mais salutares e benéficos são os fluidos espirituais que ela doa. Portanto, mais benefício, obviamente, ela causa na pessoa. Então, que tipo de fluidos materiais e espirituais tinha Jesus? Perfeitos. Por isso o resultado das curas que ele operava. O Espiritismo nos esclarece que o magnetismo é um fluido ou energia radiante, originário do fluido cósmico universal. Tudo vem do fluido cósmico universal, matéria geratriz do princípio material, que gera tudo que é matéria no universo, da mais imponderável à mais
ponderável. Sob a forma de princípio vital, é também chamado de fluido elétrico, fluido animalizado, fluido nervoso, fluido magnético. Tudo isso é sinônimo para o mesmo fluido. Quando vocês ouvirem fluido nervoso, fluido animalizado, fluido elétrico, fluido vital, fluido magnético, é tudo a mesma coisa, tá? A ação magnética pode ser, é isso que eu estava dizendo, o magnetismo humano, produzido pelo próprio fluido do magnetizador. Eu estou doando os meus próprios fluidos e cuja ação se acha adstrita à qualidade do fluido. Quanto melhor, mais limpo, mais puro for o fluido, melhor será o efeito que ele causará em quem recebe. Então, há o magnetismo humano e vejam, mas há o magnetismo espiritual. O que é o magnetismo espiritual? É aquele que não vem de mim. Eu posso doar os meus fluidos espirituais? Sim. Mas eu dou, no caso, o médium passista, ele não doa só o que é seu. Seja fluido vital, seja o seu próprio fluido espiritual. Ele doa também os fluidos magnéticos espirituais, que são trazidos pela espiritualidade superior, que por intermédio dele transferem para o enfermo, que é o que nós chamamos de passe misto. Existe o passe magnético só com os fluidos do magnetizador ou do médium passista. Existe o passe espiritual só com os fluidos dos espíritos, sem que o médium passista interfira ou transfira nada, algo que é seu. E existe o passe misto, onde o médium passista transfere, doa o que é seu e também o que é da espiritualidade. Então, a espiritualidade transmite os fluidos espirituais para o médium passista e ele transfere para o enfermo, tá? Então, o magnetismo espiritual é produzido pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente sem intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou para exercer uma ação física ou moral. A qualidade está relacionada à moralidade do espírito. Óbvio, se os fluidos espirituais têm relação direta com a moralidade, se eu, Evelyn, estiver doando os meus fluidos espirituais, quanto mais evoluído eu for, melhores serão os meus fluidos. Se a espiritualidade estiver doando os seus fluidos espirituais, quanto mais evoluída ela for, melhores e mais salutares serão esses fluidos espirituais. Veja, a ação magnética pode ser, então, mista, que era exatamente o que eu havia comentado. Por quê? Porque ela é semi-espiritual ou humano-espiritual. Não é só do médium, não é só da espiritualidade, é meio a meio. Então, fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. Combina com o fluido humano, o fluido espiritual, então lhe imprime qualidades de que ele carece. Vejam, isso é muito importante, nós vamos entender por conta disso, por que o fluido, o passe, o magnetismo misto, ele é mais eficiente que só o magnético. Primeiro que no magnético, o médium está doando só o dele, o magnetismo só humano, não o misto. Eu estou doando só o meu. Meus amores, nós não somos Jesus. Nós não somos perfeitos como ele. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós estudemos, por mais que nós estejamos aqui todo momento trabalhando e lutando pela nossa reforma íntima, vocês concordam que nós ainda somos imperfeitos? Logo, os nossos fluidos, por melhores que sejam, têm suas imperfeições. Agora, quando eu sou secundada pela espiritualidade através do magnetismo misto, é diferente. Por quê? Porque os fluidos espirituais, eles suprem a falta, a imperfeição dos do médium. Aquilo que eu não consigo doar por conta da minha imperfeição, a espiritualidade doa, suprindo as faltas, a falta de pureza do meu fluido, e com isso o efeito que o enfermo, o doente vai perceber, vai ser muito maior. Então é o que ele diz aí, combinado, no caso, os fluidos espirituais combinados com o fluido magnético, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece.
suprindo as suas necessidades, as suas carências e tornando aquele fluido que é doado muito mais eficiente. O passe é uma atividade comum e sistemática desenvolvida nas instituições espíritas. É comum. Eu desconheço uma instituição espírita que não se utilize do passe nas suas atividades de assistência espiritual. A atividade do passe ela é diretamente ligada às atividades de assistência espiritual da casa espírita. Porque a casa espírita, ela é uma escola, ela é um hospital, ela trabalha com todo o público, todos os tipos de público, certo? Então, ela tem atividades voltadas só para a mediunidade, tem atividades voltadas só para o aspecto doutrinário, que são os cursos, tem as atividades que são voltadas para assistência social, e tem as atividades voltadas para assistência espiritual, que são aquelas atividades, aqueles trabalhos que a casa espírita desempenha para tratar o lado espiritual da criatura, o seu equilíbrio emocional, a sua saúde espiritual. E o passe, nós sabemos, ele é um mecanismo de cura. O magnetismo humano transferido, ele é um dos meios de cura. Pode ser que não seja uma cura completa em determinados casos. Ela pode ser completa? Pode. Mas depende do tipo de enfermidade, tá? Tá lá também isso explicadinho em detalhes no curso de fluidoterapia. Então, isso depende, mas é sempre uma atividade utilizada nas casas espíritas pelo benefício que ele traz para as pessoas que frequentam os centros espíritas. A cura pela imposição das mãos e influência fluídica pode desenvolver-se por meio do exercício. Isso é muito interessante. Todos nós temos fluido vital. Então, logo, todos nós podemos trabalhar na fluidoterapia. Tem pessoas que têm mais fluido vital, tem pessoas que têm menos. Nós já sabemos disso. Logo, quem tem mais habilidade e condições para trabalhar nessa tarefa. Mas não significa dizer que aquele que tem menos também não possa doar. Todos nós podemos, basta trabalharmos e querermos nos melhorar. Não basta eu ter saúde física, como nós estávamos falando, é necessário trabalhar a nossa saúde espiritual, a nossa reforma íntima, o nosso repensar de atitudes. Nós queremos ser verdadeiros trabalhadores do Cristo, então temos que nos esforçar. Temos que fazer por merecer. Queremos todas as graças, mas não queremos nos esforçar? Não dá. Então, é o caso, tá? Então, eu posso desenvolver pelo exercício, sim, estudando, praticando, e quanto mais eu trabalho, quanto mais eu me moralizo, melhores serão os fluidos, melhor será o magnetismo que eu tenho para doar e, consequentemente, melhor trabalhador eu serei e, consequentemente, melhor instrumento para a espiritualidade também. Logo, se ela precisar utilizar um trabalhador para a fluidoterapia, ela vai buscar quem? Os mais capacitados, os melhores, os que oferecem melhores recursos para ela. Portanto, tratemos de nos melhorar. Ok? Vamos lá. As curas desse gênero se assentam no princípio natural. O poder de operá-las não constitui privilégio. Nós já não estudamos no perispírito, ali uma das propriedades do perispírito, que é exatamente a absorção magnética. Nós não temos condições ali de transferir os nossos fluidos. O perispírito não permite tanto a transmissão de energia quanto a absorção de energia. Propriedade de perispírito, todos nós temos perispírito. Logo, todos nós temos capacidade de atuar nesse trabalho, de doarmos e recebermos magnetismo humano. Por isso que ele não constitui privilégio de ninguém. Todos nós podemos operar, trabalhar, nos dedicar a essa tarefa. Elas não se operam fora da natureza, são só miraculosas na aparência. Porque Jesus, todas as curas que ele realizou, não foram consideradas milagres? Vocês sabem disso. Os milagres de Jesus, as curas maravilhosas consideradas sobrenaturais. Não tem nada de sobrenatural nas curas. Não, porque um parênteses aqui para vocês. O que é considerado sobrenatural? Como é que eu defino aquilo que é milagre ou sobrenatural?
a definição correta dessa palavra é a seguinte: tudo aquilo que foge às leis naturais. Então, quando você, dentre as leis conhecidas, aquilo que foge, aquilo que está fora das leis naturais, é um milagre. Por quê? Porque há uma quebra da lei. Então, é algo sobrenatural. Aquilo que está dentro da lei é natural, é conhecido, é normal. Por isso que à medida que a ciência foi desenvolvendo, estudando e compreendendo os fenômenos, aquilo que no passado era considerado sobrenatural passou a ser algo normal e conhecido da ciência, porque ela explica qual a lei que está por trás daquele fenômeno. E o que acontecia na época de Jesus era exatamente isso. As pessoas não sabiam o que acontecia, qual era a lei natural que estava por trás, comandando, permitindo aqueles fenômenos. Aí vem a doutrina espírita maravilhosa, nos informando sobre as leis espirituais, nos mostrando sobre a imortalidade da alma, a sobrevivência do espírito, nos mostrando sobre as propriedades do perispírito, sobre esse corpo espiritual e tudo aquilo que ele pode fazer. Quando nós estudamos as propriedades, nós entendemos por que as pessoas podem ser curadas através do toque, da imposição da mão, do olhar de uma outra pessoa. Mas tudo isso não existia, não é que não existia, sempre existiu, não existia o entendimento acerca disso, como nós temos agora. Portanto, vem a doutrina aí de uma forma muito clara e dizer: tudo aquilo que Jesus operou, nós também podemos operar. Nós iremos um dia operar com a qualidade e a perfeição que ele operou, mas para isso é necessário depuração, esforço, reforma íntima, autoaprimoramento. Então, deve ser considerada um simples instrumento de auxílio, jamais substitutivo de orientações médicas e psicológicas. É um amparo. O passe, a aplicação do magnetismo, ele é um plus. Ele não pode ser único e exclusivamente o tratamento realizado. Nós temos que aproveitar e utilizar tudo aquilo que a humanidade tem a seu dispor para a nossa saúde, a parte da medicina humana e também espiritual. O passe, a ação do perispírito. Vamos entender como se dá a ação do perispírito em todo esse processo. Então, o perispírito, por sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os encarnados. Sendo o perispírito dos desencarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila como uma esponja e se embebe de um líquido. Por que nós estamos falando de perispírito aqui no tocante à utilização do magnetismo na casa espírita? Porque vocês precisam entender que não é o corpo físico diretamente que absorve os fluidos. Os fluidos, o magnetismo doado, ele é absorvido pelo perispírito do enfermo. E o perispírito do enfermo, através dos chakras ou dos centros de força, tudo a mesma coisa, são dois nomes para dizer o mesmo, absorvem os fluidos e depois transferem para o corpo físico através dos plexos nervosos. Então, os plexos nervosos que estão no corpo físico absorvem aqueles fluidos transferidos pelos centros de força que se encontram no duplo etéreo e no perispírito. Então, o perispírito ele é fundamental para isso, porque ele absorve, como ele diz aqui, se embebe como se fosse, se embebe desse líquido, desse fluido, ele absorve como uma esponja e depois ele transfere para o corpo físico. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. O pensamento, os fluidos espirituais, eles são transmitidos. Nós já estudamos criações fluídicas. Já sabemos que o pensamento é força criativa. Que tipo de pensamento o encarnado, tanto na condição de médium passista quanto de receptor, está emitindo? Porque não pense que a responsabilidade está só no médium passista, não.
O médium passista pode estar lá movido das melhores intenções, com os melhores pensamentos para ajudar aquele enfermo. Mas se o pensamento do enfermo for um pensamento refratário às vibrações que estão sendo emitidas, vocês acham que ele vai receber aquele magnetismo? Não. Ele rechaça, chega, bate e volta. Ele cria um campo onde ele não recebe por conta dos seus pensamentos, tá? Então, isso tudo interfere. Evelyn, e se o médium passista tiver com fluidos ruins, negativos, espirituais, que não forem bons, o enfermo vai captar? Depende também. A Evelyn, tem vários dependes, tem. Então, vai lá no curso de fluidoterapia e vai lá em resultados, efeitos do passe, em uma das aulas. Você vai entender. Eu estou aqui resumindo em o que lá tem mais de 9 horas de aula. Então, por aí, claro que não tem como eu detalhar tudo aqui. Vão lá buscar. Mas, depende, gente. Depende. Por quê? Se ele estiver na mesma sintonia ruim do médium passista, e o médium passista não estiver bem, e o enfermo também não estiver bem, estiver na mesma sintonia, ele capta. Por outro lado, se o médium passista não estiver bom, mas o enfermo estiver ali imbuído das melhores intenções, dos melhores pensamentos, querendo realmente se tratar e se melhorar, a espiritualidade superior, ela entra em ação e ela bloqueia, neutraliza os fluidos negativos do médium passista, para que eles não corrompam e não prejudiquem o enfermo que está ali com boa vontade. E aí, nesse caso, eles neutralizam do médium e a espiritualidade dá só o dela, no caso, só os fluidos espirituais. Então, tem várias nuances disso. Por isso que nós precisamos estudar, para entender exatamente como tudo se processa. Por isso que os efeitos, o resultado do passe pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser neutro. Evelyn, eu só quero positivo. Então, você tem que cuidar, você tem que estar buscando o melhor, você realmente tem que estar ali com fé, com confiança. Por exemplo, tem pessoas que só querem receber passe de um determinado trabalhador. Não gostam de uma outra pessoa que é médium passista. E naquela hora, por exemplo, vai aplicar o passe. Aí vem na sua direção exatamente o trabalhador que você não gosta. Você já criou ali o quê? Empatia? Não. Antipatia. E aquela antipatia, muitas vezes, que você tem, que você nem imagina que vai interferir no passe, interfere. E aí, como você não gosta daquela pessoa, quando ela emite os fluidos para você no passe, querendo lhe ajudar, como você não gosta, você neutraliza, você bloqueia, cria um campo de força que as vibrações dele não entram em você, vai ser nula. Ou seja, ela está com toda a boa vontade, a pessoa, mas vai ser nula, porque você bloqueou. Tá? Então, depende, tem lá várias situações que vocês precisam estudar mais a fundo. O importante nesse momento é saber que pode ser benéfico, maléfico ou neutro, nulo. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, esse reage sobre o organismo material, curando as enfermidades. O fluido magnético, ele na verdade substitui as células malsãs pelas células salutares, pelas células sadias, trazendo ou auxiliando na cura do corpo físico. Primeiro na cura do espírito, no caso do perispírito, e depois na cura do corpo físico. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente a impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades, mostrando aí que pode ser positivo ou negativo, tá? No passe, não basta a existência de alguém com disposição para doar suas energias magnéticas. É necessário que ocorra uma interação entre doador e receptor. Não falei que depende dos dois? É isso aí. Cria-se uma ligação sutil entre o necessitado e o socorrista, e por semelhante, elo de forças. Verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos de um e outro. E é por isso, tá lá também no curso, quando nós vamos dizer que quando o médium passista, ele se aproxima da pessoa,
antes dele começar a aplicação propriamente dita, ele tem que olhar para a pessoa, tem que ali ver um pouquinho, interagir, criar uma empatia, um elo de forças com aquela pessoa. No sentido de olhar, compreender, ver o seu rostinho, perceber como se nós estivéssemos dando um abraço naquela pessoa mentalmente. Para criar esse elo. Não é eu chegar lá, me aproximar e aplicar como não sei nem quem eu estou aplicando, nem olhei para a pessoa. Não, gente, não. Precisamos agir com empatia, com união, com caridade, com amor. E aí essa interação permite que o resultado seja melhor. No caso, a doação e a recepção fluídica. Com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e merecimento, emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais, mostrando que a fé, a confiança, a credibilidade do enfermo faz toda a diferença nesse processo também, para que ele possa assimilar os recursos vitais que lhe estão sendo direcionados. Vejam, o trabalhador espírita deve considerar a tarefa como oportunidade de servir ao próximo. Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno, revelada a disposição fiel de cooperar e servir ao próximo. Porém, muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora, como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas, e não um serviço do bem. Meus amores, esse trabalho é servir, é doação. Não fiquemos pensando em mediunidade curadora, como tem médiuns que se destacam na humanidade curando enfermos. Nós já sabemos que são coisas diferentes, porque no passe, no médium passista, nós estamos ali doando os nossos próprios fluidos. E os da espiritualidade também. O médium de cura, só o médium de cura, ele praticamente não doa os seus próprios fluidos, ele só é o intermediário da espiritualidade. Mas o que eu quero dizer é, as pessoas, muitas não, algumas, mandam mensagem para mim dizendo, Evelyn, disseram que eu tenho, eu sou médium de cura, Pode ser, estou dizendo que não pode ser não, claro que pode ser. Nós temos que ter cuidado com isso, porque o médium de cura, ele traz um certo deslumbramento para o médium e para aqueles que o envolvem. E nós temos que ter muito cuidado, porque nós somos ainda tão imperfeitos que a vaidade está aqui dentro do nosso coração. Está aqui. Difícil nós não termos ainda um pouco de vaidade, porque ela decorre exatamente do orgulho e do egoísmo. Como são as duas grandes chagas da humanidade, todos nós as temos. Então, a vaidade lá está. Então, tem que ter muito cuidado, porque isso pode deslumbrar o médium e perder todo um trabalho. Então, tem que ser, na verdade, se colocar na condição de trabalhador humilde, de servidor do Cristo, e cabe a Deus ali avaliar se eu estou na condição de um magnetizador ou de um médium curador. A minha atitude tem que ser sempre de humildade, doação e de pensamento de servir ao Pai. Dessa forma, o trabalhador do passe deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto de que se faz merecedor. Ou seja, eu tenho que buscar sempre o progresso das minhas faculdades, não esperar que tudo caia do céu. Trabalho, esforço, renúncia, melhoramento íntimo, tá? Isso sim é algo que eu tenho que fazer. E naturalmente o concurso do mais alto vai acontecer, porque a espiritualidade ajuda aquele que ela vê que se esforça. Então, quanto mais a pessoa... E aí vocês podem perguntar, mas Evelyn, então eu posso ter a minha mediunidade, as minhas faculdades, os meus fluidos ampliados e melhorados pelo trabalho que eu realizo? Com certeza absoluta. Quando nós vamos estudar também os centros de força, nós vamos entender por que quando a pessoa se moraliza e se melhora, a faculdade ela pode ser ampliada.
porque há todo um processo, há todo um trabalho realizado pela espiritualidade amiga na rotação dos centros de força. Ela faz com que os centros de força rodem numa velocidade maior, e essa velocidade maior, principalmente do chakra coronário, faz com que as percepções mediúnicas se ampliem, tá? Então, tudo isso pode acontecer. Hoje, talvez o meu potencial de amparo seja menor, mas com o trabalho e a melhora no bem, se amplia. Então, isso está lá também na aula dos centros de forças, que é uma das aulas do curso do Rosas da Fluidoterapia. Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço deve equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém se fazemos sistemático desperdício das irradiações divinas. Não doamos fluidos espirituais, então precisamos buscar o equilíbrio das emoções. A mágoa excessiva, a paixão desvairada constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Quando estamos também estudando sobre os centros de força, diz lá que quando nós estamos envolvidos nessas vibrações negativas, nessas emoções ruins, eu bloqueio a absorção dos centros de força, porque são os centros de força que absorvem as energias do outro, do ambiente, da atmosfera, do meio. São eles. Se eles estão desobstruídos, eu vou conseguir absorver? Não. Eu vou conseguir doar? Muito menos. Está bloqueado. Então é isso que ele diz. São barreiras, tanto para absorção quanto para a transmissão. E aí eu não consigo nem absorver e me curar e muito menos doar. E tenho, claro, que além de trabalhar as emoções e o espiritual, trabalhar as necessidades fisiológicas. Excesso de alimentação produz desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal. Álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos. Tá lá também no curso, vocês estão vendo que eu estou sempre fazendo gancho com o curso. Tá lá no curso também falando sobre o médium passista e os cuidados que ele tem que ter para a tarefa. Ele não está doando fluidos? Ora, meus amores, quanto mais salutares, limpos, perfeitos forem aqueles fluidos, melhor será o efeito curador. Então, pessoa que come em excesso, pessoa que se alcooliza, pessoa que se usa drogas, pessoa que tem um comportamento desequilibrante, os fluidos dele estão corrompidos. Aí ele vai doar fluidos corrompidos para as pessoas? Não pode. Então, nada de excessos, principalmente no dia da tarefa e no dia anterior. Cuidado com a alimentação. Evelyn, quais são os tipos de alimentação que eu tenho que evitar? Ele está lá no curso também em detalhes, mas carnes é bom evitar, alimentos condimentados, chocolate, café, pimenta, tudo isso faz com que excita muito o organismo e faz com que os nossos fluidos fiquem menos puros, menos limpos, mais sujos, tá? Eu estou colocando uma linguagem aqui que eu nem gosto, mas para vocês entenderem. Ele, na realidade, é como se ele estivesse ali enegrecendo a qualidade dos fluidos que nós emitimos. Então, quanto mais leve, frutas, verduras, puder ser, quanto mais leve possível, melhor. O médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação, porquanto sua higiene espiritual resultará em reflexo benfazejo para aqueles que se propõem a socorrer. O asseio mental lhe consolidará a influência, purificando-a, além de lhe dotar com a indispensável autoridade moral. Já falamos sobre isso no decorrer da nossa aula. Aqui vamos falar um pouquinho da água magnetizada, que é utilizada também para absorver fluidos espirituais, energias espirituais, e são também transmitidas aos frequentadores da casa como um auxílio no processo de cura junto com o passe. Tá? Então, o que nos diz a doutrina sobre a água? A água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Uma observação, tem uma aula lá no curso de fluidoterapia só sobre água, a água magnetizada. É uma aula inteira só sobre isso, que eu vou falar 2, 3 slides, tá?
Então, é comum na casa espírita a magnetização da água pelos benfeitores espirituais, que incorporam ao líquido simples recursos magnéticos de grande valor para o equilíbrio psicofísico do enfermo. Ele traz ali, eles colocam, a espiritualidade coloca ali fluidos medicamentosos para que possa auxiliar no processo de cura. Uma dúvida muito comum que as pessoas têm é, Evelyn, muitas vezes ali tem vários copinhos. Como é que a espiritualidade sabe o que colocar em cada copo? Considerando que ela não sabe qual pessoa vai pegar cada copo. São fluidos, não são fluidos específicos para cada um? Como é que funciona isso? A espiritualidade, quando é em reuniões públicas, onde várias pessoas vão utilizar aquela água, ela coloca fluidos generalizados, fluidos que vão auxiliar de uma forma geral. Seja quem pegue aquele copinho com água, vai ser beneficiado. São fluidos gerais, não são fluidos direcionados para a pessoa A, B ou C. Contudo, quando as pessoas levam as garrafas, não tem pessoas que levam as garrafas e colocam o seu nome? Aí é diferente. A espiritualidade sabe que só determinada pessoa vai tomar aquela água. Aí ela vai colocar os fluidos específicos, especiais para a problemática daquela criatura que vai beber a água, daquele indivíduo. Por quê? Porque aí ela direciona e ela pode colocar fluidos diferentes. Por isso que quando nós estamos por exemplo, no Evangelho no Lar, se nós formos colocar ali água individual, eles vão botar fluidos individuais. Tipo, esse copinho é da Evelyn, esse é de outra pessoa, e assim sucessivamente. Se for generalizado, coloca fluidos generalizados, Inúmeras substâncias na natureza são passíveis de transformação. No entanto, a água é o veículo de escolha em razão da simplicidade da sua constituição molecular. Os magnetizadores dão, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, no caso a água, propriedades diversas, um gosto determinado, por exemplo. Isso é possível. Tanto uma pessoa encarnada quanto um desencarnado pode, tanto um quanto o outro, podem transferir para a água fluidos espirituais, fluidos. No caso, vejam bem, no caso do magnetizador, no caso da pessoa encarnada, ela está transferindo ali fluidos espirituais dela. Ela não transfere fluido vital para a água, porque fluido vital é algo que você só doa para um ser vivo. Quando eu estou diretamente aplicando o passe, eu estou doando fluido vital. Mas quando eu estou ali na água, eu estou doando fluidos espirituais, não estou doando fluido vital, porque a água não tem vida, tá? Eu posso doar esses fluidos e atuar na transformação, como ele diz aqui. Eles atuam na constituição molecular da água, alterando-lhe as propriedades de modo a se tornar como se fosse um remédio e auxiliando na cura das pessoas. Tá? Ela pode, por conta dessa atuação, pela atuação da vontade do magnetizador, encarnado ou desencarnado, ele pode, as propriedades da água podem ser alteradas. Eu tenho um amigo que ele disse, ele conheceu Chico Xavier e ele disse, Evelyn, eu era criança, mas eu nunca esqueço disso que eu vi. Ele disse, eu vi, Evelyn, ninguém me contou. Eu vi Chico Xavier transformar água em leite de rosas. Vocês devem conhecer leite de rosas. Nem sei se a geração atual conhece muito, mas leite de rosas vinha muitas vezes num vidrinho rosa, né? Ele tem um cheirinho agradável, branquinho. E ele disse, eu vi, Evelyn, Chico Xavier transformar a água em leite de rosas. O que ele fez? Um milagre? Não, não fez um milagre, ele fez isso. Pela força da vontade, do pensamento e da vontade. E ele pode ter sido secundado pela espiritualidade superior, com certeza absoluta. Ele operou a mudança nas propriedades da água. Como ela é esse instrumento simples e de fácil constituição molecular, ela pode ser facilmente alterada. E foi exatamente o que aconteceu com esse depoimento do meu amigo, tá? Então isso é possível, olha a figura que está aqui, Jesus curando o cego, que nós sabemos que
que ele fez ali? Ele não utilizou a sua saliva para isso? A saliva do mestre não é composta essencialmente de água? Ele não poderia, então, imprimir ali seus fluidos curadores na saliva, para que pudesse curar a pessoa? E ali ele transmitiu de um para o outro. Então, ele naquele momento, ele imprimiu na saliva, que para alguns ele misturou também com a terra, tendo o efeito material. Ele transferiu ali os fluidos vitais e fluidos espirituais, porque a doação ali estava de ser vivo para ser vivo. Percebem como é que isso acontece? Por que ele utilizou também a saliva ali? Por quê? Porque ele alterou as propriedades e com isso pôde operar a cura. Assim, a água se torna corrosiva, duplicando-se a proporção de oxigênio, água oxigenada. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética, dirigida pela vontade. Ela pode se tornar, a água ela pode tanto ser transformada para um elemento corrosivo como para um medicamento. Basta transformar, modificar a sua composição molecular. A prece caracteriza-se como importante prática espírita, recomendada pelos próprios espíritos. É prodigioso o banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Pela prece, obtém o homem um concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções, adquirindo a força moral a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se dele se afastou, mostrando a importância de nós utilizarmos a prece durante a aplicação e a doação do magnetismo humano. Nós estamos ali tendo que fazer o nosso melhor, potencializando todos os recursos que estiverem ao nosso alcance para operar o efeito desejado, que é ajudar na cura do enfermo. Então, quando eu utilizo a prece, naquele momento, eu entro em sintonia com a espiritualidade amiga, e essa sintonia permite que a troca de fluidos espirituais, a captação de fluidos espirituais, que são fluidos mais salutares que os nossos porque são mais evoluídos, sejam ali potencializados, e com isso a ajuda se faz muito maior. Então, e a prece vai ajudar também no fortalecimento daquele que está recebendo o benefício. A prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, poder, energia. Está no pensamento o poder da prece, que em nada depende, nem de palavras, nem do lugar, nem do momento. Pode-se, portanto, orar em toda parte, em qualquer lugar, a sós ou em comum. Nós que já viemos lá do ESG 2 e do ESG 1, que já estudamos sobre a lei da adoração, já entendemos o que nós estamos colocando aqui nesse único slide. Prece não decorre da mente, não decorre da mente no sentido de dizer apenas palavras soltas, sem significado para mim, sem vibração, sem poder, energia, sem entrega, sem sentimento. Se só tiver a mente ali falando sem que o coração tome parte nesse processo, a prece não tem eficácia, ela não alcança a espiritualidade, ela não alcança a Deus, porque tudo é sintonia. Na verdade, eu não estou em sintonia com eles nesse momento. Então, o importante ali é a verdade, é a intenção de cada um de nós quando nós estamos orando. Então, o médium passista e o enfermo que está recebendo, ambos devem estar em prece. Um pedindo pelo outro para que tudo de bom possa lhe acontecer, no sentido de poder realmente lhe trazer a recuperação da saúde física, espiritual e mental, e o outro no sentido de estar ali apto para receber, se colocando à disposição para receber esse auxílio e ser verdadeiramente beneficiado, tá? Então, a prece é indispensável nesse processo. Meus amores, meus queridos amigos, aqui nós terminamos o nosso estudo desse dia de hoje, tá? Dessa temática no tocante à utilização do magnetismo na casa espírita, o uso do magnetismo nas casas espíritas. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado esse estudo, que você realmente vá buscar o curso de fluidoterapia. Eu já vou deixar aqui para você nos últimos 20 segundos
finais, nos últimos 20 segundos desse vídeo, eu já vou colocar aqui a playlist que você já pode acessar e já vai direto para o curso de Rosas da Fluidoterapia. Não deixe de aprofundar os conhecimentos, o seu conhecimento, tá? Lembrem, eu sempre falo isso, eu trago para vocês aqui o mais importante. Eu sempre gosto de dizer a cerejinha do bolo, aquilo que está lá no que vocês não podem deixar de saber, mas ainda é pouco. Precisamos ampliar, estudar, aprofundar. Estudar é tão bom adquirir conhecimento nós vamos aprendendo, aquilo ali é tão gostoso. Então, busquem essa leitura complementar, que isso realmente é muito importante. Meus queridos amigos, aqui coloco mais uma vez os nossos contatos, as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nossa rede no Instagram, nosso canal no Telegram, nosso site, que é o nosso portal, onde você pode ter acesso à nossa loja virtual, os nossos livros, nosso material que nós disponibilizamos, onde você pode ter acesso aos nossos artigos no blog, em vários idiomas, onde você pode ter acesso à sala de aula e ali baixar todos os slides de todos os cursos que nós oferecemos. Então vale a pena conhecer o nosso canal, nosso e-mail, nosso WhatsApp para dúvidas e questionamentos. Lembrando sempre que o Telegram é interessante porque ali nós colocamos todas as novidades que nós postamos. Além do estudo do Pétalas do Espiritismo, que é o estudo do Livro dos Espíritos, eu tenho um vídeo novo, eu posto lá. Tem uma palestra nova, eu posto lá. Tem uma aula nova, eu posto lá. Então as pessoas estão atualizadas do canal. Não precisam ficar abrindo o canal do YouTube ou outras coisas. Saiu um artigo no canal, no site, posta lá. Então é uma forma de conseguir concentrar num único lugar todas as novidades que o Conhecendo o Espiritismo posta e produz durante a semana. E no canal do YouTube, reforço sempre, busquem o conteúdo pelas playlists. Não busquem diretamente só abrindo o canal. São muitos conteúdos diferentes. E para você achar a sequência daquele que você quer, só indo na playlist. Aí você acha todos os estudos de um mesmo curso, de um mesmo tema, tá? Então procurem nas playlists. Tudo dentro do canal está separado em playlists para facilitar o seu acesso e o seu entendimento, ok? Meus amores, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Para mim é sempre uma grande alegria estar aqui conversando com você. Qualquer dúvida, já sabe, entre em contato conosco, que é sempre uma grande alegria ajudar. Um grande abraço, um grande beijo para você e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.